Shalom, igreja, graça e paz. Estamos felizes porque o Senhor é conosco, amém? E agindo Deus, quem impedirá, aleluia. Coloque sua mão no seu coração e vamos orar. Fale, Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos nesta noite. Colocamos agora a nossa vida diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha trazer sobre o nosso coração e o céu da nossa cabeça céus abertos, céus de cura, de reabilitação, de transformação, de renovo, de transição e de travessia para um outro lado, a qual o Senhor nos escolheu a estar, um lugar de bênção e de autoridade. Fale fale o seu nome todo. Adriana Gonçalves de Souza, declaro agora sobre a minha vida, não vale nenhum encantamento, nenhuma palavra contrária. Senhor Deus, em nome de Jesus, envia anjos para estarem nesse lugar e anjos na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios, para que eu possa receber todas as coisas e sair daqui mais que vitorioso, em nome de Jesus. E você diga graças a Deus, aleluia, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você tome como uma verdade na sua vida, assuma a sua posição, que é o seu lugar. Assuma a sua posição espiritual. Hoje nós estamos aqui para receber essa palavra. E eu gostaria que você olhasse Isaías 53. Nós vamos ler Isaías 53. E esse é um texto onde o Senhor fala conosco. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração para isso. Em nome de Jesus. Isaías 53 diz assim no versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Nós estamos falando aqui de quem, gente? Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Fale, o Senhor agradou moer Jesus. E a palavra do Senhor diz: fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor nosso Deus, prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, igreja? Nós estamos aqui entendendo que Jesus, ele foi liberado pelo Senhor para vir à terra. Você vê que Jesus, ele nasceu da barriga de uma mulher. E quando ele nasceu assim, ele nasceu como uma criança. E ele foi crescendo. E a palavra do Senhor diz que quando ele tinha uma idade de 30 anos, porque todos os homens na idade de 30 anos podiam usar barba e poderiam fazer o seu próprio ofício. Ali, Jesus, ele entendeu que ele deveria ser aquilo que Deus mandou ele ser. E Jesus começou a fazer o seu ministério público. E nesse ministério público, ele se mostrou como profeta, como rabino, mas ele como filho do Altíssimo. Então a gente percebe que quando Jesus veio à terra, ele veio para trazer todo um processo para que nós pudéssemos assumir a nossa posição espiritual. Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração e fale: eu vou assumir, em nome de Jesus, toda a minha posição espiritual, aquela que o Senhor determinou para mim, porque o Senhor disse que Ele tem me abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em nome de Jesus, eu recebo. Amém, igreja? Antes de vir para cá, eu estive dentro de uma sala vermelha, onde uma pessoa teve um AVC e ela está em coma. Eu comecei a orar por ela hoje, para ungí-la, e demorou bastante para eu poder entrar naquela sala vermelha no hospital aqui de Volta Redonda. Quando eu comecei a orar, eu falei: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal, Senhor. Quando nós olhamos alguém que está em coma, alguém que tem um AVC, alguém que tem um sangramento que está ali dentro do encéfalo, do cérebro, quando a gente percebe que as pessoas estão longe, elas nem estão acessando a realidade. Isso foi hoje, mas agora eu acabei de ver a filha amada que perdeu a mamãe. Perdeu ontem, né? Sepultou a mãe. Então, essa semana, eu estive muito em hospitais. E quantas vezes a gente olha a situação da morte? Eu, por exemplo, entendo plenamente que Deus não nos fez para morrer. Quando o Senhor, Ele criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele criou Adão e Eva e Ele plantou um jardim no Éden. E ali Ele plantou esse jardim, para que pudesse o homem viver eternamente. Até que fosse um certo momento onde Adão e Eva poderiam ouvir mais um pouco e ali fazer a confissão para viverem eternamente na presença do Senhor. Quando você olha para a morte, você tem que ter a mesma atitude de Jesus. Quando Jesus ele viu Lázaro morto há 4 dias, a Bíblia diz que ele se agitou e chorou, porque a morte não cabe diante da presença do Senhor. Amém, igreja? Mas nós entendemos que entrou uma iniquidade. Então, a primeira coisa que eu e você vamos entender hoje é que existe uma iniquidade. Eu quero que você leia
no telão. A raiz da iniquidade entrou na desobediência de Adão e Eva e entrou na realidade de todos que são seres humanos. Esta é a realidade que nós temos hoje, onde nós vamos viver, mas chegará um tempo que vamos morrer. Pode ser que Jesus volte antes e a gente não morra, mas a morte é a coisa mais horrível que existe. E foi por isso que Jesus veio em carne, porque ele tinha que ter nascido como um homem, com carne, ele precisava ter tido alma para poder morrer, descer aos céus, aliás, ao inferno, para depois subir aos céus. E ele teve que morrer para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Fale, Senhor, em nome de Jesus. Toda a ação maligna que vem tentando matar os meus sonhos, e principalmente eu que tenho medo de morrer, eu declaro agora sobre a minha vida: não vale o encantamento, a palavra contrária, o espírito maligno, a investida do inferno, porque o Senhor me deu vida e vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Se você perceber, eu estou aqui debaixo de uma guerra espiritual. Porque eu fui lá orar e eu falei: Senhor, eu vou soprar sobre esta pessoa para que não morra. Soprei. E os demônios, eles se levantam para levar as almas. E os demônios, eles trabalham para que a gente morra antes do tempo. Então, quando você percebe que a iniquidade, a raiz da iniquidade, ela entrou por conta da desobediência de Adão e Eva, você vai perceber que a morte entrou junto. E ali você percebe que nós estamos sempre andando nessa terra e a iniquidade por parte de Satanás tenta entrar na nossa vida através do nosso sobrenome. A palavra do Senhor diz em Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Fale: todos pecaram e estão fora da presença de Deus. Por isso que é tão importante as crianças confessarem a Jesus: eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando uma criança confessa a Jesus, ela está quebrando essa palavra muito cedo, que diz que todos pecaram e estão fora da presença de Deus. Nós só entramos nessa presença de Deus quando nós confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Porém, quando nós confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós também precisamos fazer uma outra oração. Senhor, eu agora confesso a Ti como meu único e suficiente Salvador. E eu rejeito todos os guias espirituais. Eu rejeito toda a mediunidade. Eu rejeito agora toda a cultura que eu recebi da minha família. Eu rejeito agora todo poder, entre aspas, que não é do Senhor, todo espírito de manipulação, todo espírito de feitiçaria, eu rejeito em nome de Jesus e peço agora que sobre a minha descendência não recaia essa maldição em nome de Jesus. Não é apenas confessar ao Senhor, mas é entrar em guerra. Hoje nós temos muito crentes Nutella, crentes fracos, que não sabem entrar em guerra espiritual, não sabem tomar aquilo que o Senhor deu a você, que é a autoridade de Deus.
E eu estou muito brava aqui porque a morte vem. E você e eu podemos muitas vezes ser ceifados por essa morte. Mas o Senhor te deu vida, e vida em abundância. Ser crente não é status. Ser crente não é uma coisa para te fazer mais elevado. Ser crente é ter vida com Deus. E é por isso que a gente precisa entender o que é a iniquidade. A iniquidade, diz aqui, próprio do iníquo, significa maldade, perversão. Tudo que é iniquidade é contra a equidade, que é quando a gente entende a justiça, o poder. E olha mais o que diz, olha. A iniquidade surge como uma mancha ou marca na história de uma pessoa. E essa marca se torna geracional, que fragmenta a alma e se caracteriza com repetidos ciclos que possui a matriz do primeiro dia e hora e da primeira vez que essa iniquidade aconteceu. Perdoe-me, mas hoje eu não vou pregar nada que seja para levantar a nossa força, mas para colocar os nossos joelhos dobrados ao Senhor e com a nossa cabeça em arrependimento. A iniquidade é muito sério. Você vê na Bíblia o que aconteceu com Adão e Eva. Por conta da desobediência deles, todos nós fomos mexidos. Eu tenho algumas pessoas aqui que estão estudando a Bíblia comigo. E na semana passada eu disse, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, o ecossistema foi mexido. Ou seja, quando você olha lá em Gênesis no capítulo 3, você vai verificar que de fato tudo foi mexido. Primeiro, eles não viam que estavam nus, começaram a se ver nus. Depois, teve uma palavra onde Deus falou assim, agora Adão, você vai ter que trabalhar muito. E a terra não vai te dar coisa fácil. Mulher, você vai ter filhos e vai doer muito. E além disso, o Senhor Deus, Jesus, Ele teve que matar um animal para fazer roupas para Adão e Eva. O ecossistema foi mexido. Eu até falei isso, a gente estudando a Bíblia, eu falei isso. Sabe por que que o ecossistema da sua casa está desorganizado? Por falta da obediência em Deus. Se você tem desobedecido a palavra do Senhor, se você tem deixado de dar o seu dízimo, se você tem contado mentiras, se você tem dado um passeio lá no mundo e se relacionado com pessoas que não são casadas com você, se você inventa histórias, mentiras, se de vez em quando você vai lá para receber uns passes, de vez em quando você olha lá para o mundo e vê aquelas figuras de pessoas nuas, isso é desobediência. O seu ecossistema está desorganizado. O que é o ecossistema? O lugar onde você habita. Nós temos coaches aqui, amém? A gente aprende a ser analista comportamental. E ali, quando a gente faz toda uma dinâmica para fazer o perfil comportamental do trabalho, a gente tem um programa. E ali a gente tem uma roda de competências, mas também a gente tem um gráfico. E nesse gráfico mostra que você e eu estamos inseridos ali num ambiente. E naquele gráfico mostra a exigência do meio. E muitas vezes a gente está lá embaixo com um monte de coisa. Por isso a gente não dá certo em alguns lugares. Eu quero trazer isso só para você entender. No espiritual também. Aonde você mora tem uma exigência do meio.
Aonde você habita, no seu quarto onde você dorme, tem uma exigência do meio. Qual é a exigência? Desligar a televisão quando os filmes são filmes impuros. Porque se você quer uma exigência no seu quarto de paz, você precisa romper com comportamentos errados. Lá no trabalho onde você trabalha, tem uma exigência do meio. E você e eu precisamos estar capacitados para a gente parar de contar uma história para nós mesmos. Eu sou bom, eu faço essas coisas, mas eu não sou tão ruim. Não, a Bíblia diz, ou nós somos realmente frios, ou a gente é quente, porque o morno, o Senhor vomita. A iniquidade, ela é uma marca que se torna geracional. E essa iniquidade, a gente chama de raiz da iniquidade. A iniquidade abre portas para demônios. A iniquidade fragmenta a alma. E a iniquidade faz crescer ciclos repetitivos. E a raiz de iniquidade, ela abre a região de cativeiro. As regiões de cativeiro são lugares onde segura a sua alma, minha alma. E a nossa alma fica totalmente despedaçada. Um pedacinho ali, um pedacinho cá. E os demônios fazem a festa. Ah, pastora, eu não gosto de falar de demônio. Eu gosto de falar de coisa bonita. Infelizmente existe demônio, sim. E infelizmente somente com o sangue de Jesus que nós podemos ser purificados. É muito gostoso ouvir uma palavra e sair daqui confortado, mas diante de Deus é fogo consumidor. Não é palavras que a gente fale, ah, que bom, vou sair daqui tão alegrinho. Não, o Senhor, Ele vai sempre mexer nas nossas estruturas. Caso você disse que quer seguir a Jesus, Deus vai mexer na sua estrutura. Quantos aqui querem servir a Jesus? Levante sua mão e fale, eu. Fale o seu nome. Adriana Gonçalves de Souza. Declaro agora, quero seguir a Jesus e quero servi-lo em nome de Jesus. Toma minha mente, o meu coração, retira de mim todos os problemas, questões, angústias. Coloca meu coração aberto para a verdade do Senhor e que eu não seja enganado por mentiras, por caminhos mais fáceis, mas que eu abra mão de toda mentira, falácia e que eu coloque agora a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor me consagre. Amém, igreja? Toda iniquidade precisa ser tirada. O pecado de Adão, o homicídio de Abel, o pecado de Davi. Quando nós abrimos a porta, ali acontece que coisas repetidas podem acontecer. Já viu na família? Certas pessoas que morrem aos 40 anos, o tio morreu, o irmão morreu, os homens da família morrem cedo. Já viu na família alguma questão de muitos divórcios? Algumas vezes na família, pessoas que certo momento têm um nível de infarto, e vai uma sequência de vários infartos. Pessoas que começam a fazer alguma coisa e não terminam. Pessoas que deixam tudo pelo meio. A palavra do Senhor diz que isso é maldição. A palavra maldição está escrita 200 vezes na palavra de Deus. Você sabia disso? Na Bíblia ocorre 200 vezes a palavra maldição. A iniquidade, o pecado geracional, o pecado histórico e consanguíneo. E às vezes você não sabe,
Mas dentro da nossa parentalidade, a gente tem, nos nossos parentes, pessoas que fizeram pactos com Satanás, pessoas que entraram em vários momentos de fazer alguns rituais. Meus irmãos, é importante falar sobre isso. Sabe por quê? Porque se um dia, né, eu perguntar para Deus, mas por que eu não estou entrando no céu? Senhor, eu quero entrar e o Senhor não deixa. Ele vai falar porque você sabia a verdade, você não falou para aqueles que precisavam ouvir. Essa é uma palavra dura, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir de tempos em tempos. Porque a maldição, ela vem através de pecados geracionais. E a maldição, ela vem debaixo de históricos. E também dessa área consanguínea, dos parentes que nasceram antes de nós, os ancestrais. Não ancestralidade do tipo religioso, mas daqueles que nos deixaram legados. Quando você percebe que a palavra de Deus diz 200 vezes sobre maldição, é que o Senhor, Ele quer que você entenda que pode acontecer, através da geração, dos costumes, da cultura, alguns comportamentos repetidos. Porém, as maldições foram todas quebradas. Aleluia. Fale, as maldições foram quebradas na cruz do Calvário. Com a morte de Jesus, Ele se fez maldição por nós. Amém, igreja? Aí você fala, então eu estou de bem com a vida. Eu estou ótimo. Eu estou ótima. Mas por que ainda algumas lutas vêm e travam a vida de algumas pessoas aqui? Pessoas que já estão no 5º, 6º relacionamento e nunca dá certo. E sempre com a matriz de escolher pessoas com nomes diferentes, mas com os mesmos comportamentos abusivos. Por que será que muitas vezes, de tempos em tempos, vem aquela tristeza, aquela angústia, e muitos aqui param de criar, param de prosperar, param de sonhar e ficam numa caverna de tempos em tempos? Por que será que algumas das pessoas que falam, agora eu vou seguir ao Senhor, eu vou fazer uma escola, e ali faz até inscrição e nunca aparece? Por que será que algumas pessoas têm medo de demônios, pessoas têm medo de pregar a palavra, pessoas estão sempre dizendo, o dia que eu ficar curado, eu vou fazer a obra? A Bíblia diz que na cruz, toda maldição foi quebrada. E assim, eu quero te dizer, vai aparecer aqui, Jesus já cancelou as maldições na cruz. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aplausos para Jesus, aleluia. Ele já cancelou a maldição na cruz. Agora, a pergunta é, e você tomou posse disso? Porque cancelar, Jesus já cancelou. Mas tem gente que está se fazendo meio de bobo e não está tomando a postura que a Bíblia diz. Ah, mas eu não sei o que a Bíblia diz. Então, abra a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela deixa clara as coisas que a gente pode fazer e as coisas que a gente não pode fazer. Somente Jesus, Ele poderia fazer esse sacrifício por nós. Esse resgate. Então, em primeiro lugar, a autoridade. Fique de pé. Fale, em nome de Jesus. Eu declaro agora. Em nome do Senhor. Minha vida coberta, protegida, na frente, atrás, no lado direito, no lado esquerdo, em cima e embaixo. E todos os meus
guardados e protegidos debaixo da unção do Senhor. Eu vou entender o que é raiz de iniquidade. E essa raiz de iniquidade não vai atrapalhar a minha história. Segundo, Jesus já cancelou as maldições na cruz. E terceiro, qual é a minha parte e a minha responsabilidade? Fale em nome de Jesus. Eu recebo autoridade do trono do Senhor para ir mais longe, para vencer mais, para ganhar mais, para ter mais inteligência, para ter mais disposição. Eu nasci da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a minha vida. Não vale o encantamento, não vale a palavra contrária, não vale o atraso de vida, porque em nome de Jesus, eu fui criado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Ora labaxaramassore calabaçou. Aleluia. Então, primeiro você sabe o que é raiz de iniquidade. Segundo, Jesus cancelou as maldições. Agora, terceiro, qual é a minha parte e a sua parte na responsabilidade? Levanta sua mão e fale assim: primeiro, eu preciso conhecer o meu histórico familiar em todas as áreas. Queridos, então, nós precisamos rápido conhecer o nosso histórico. Na parte da genealogia, como você nasceu, como é que eram seus pais, seus avós. Na parte espiritual, qual era a religião daqueles que você nasceu debaixo deles? Qual era a história social? Qual é a história da saúde? Para a gente falar, meu pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu vou repreender em nome de Jesus. Amém? Então ore assim, em nome de Jesus. O meu histórico familiar vai estar debaixo dos pés do Senhor Jesus. Esse histórico não vai me roubar promessas que eu tenho. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Então você conhece agora o seu histórico. Começa a fazer mapeamento do seu histórico. Começa a fazer mapeamento da sua história espiritual. E aí você começa a confrontar a história da sua vida com a palavra de Deus. Quando eu era criança, eu via demônios e eu sentia que alguém estava me apertando o pescoço. Eu tinha medo. E aí quando eu falava com as pessoas falavam, isso aí é porque você precisa ter a mediunidade. E você precisa desenvolver. Quando Jesus entrou na minha vida, o Senhor, Ele começou a tirar todas as áreas. Porque quando você está embebido em muitas mentiras de Satanás, você vê vultos. Você vê um monte de pessoas andando ali que não existem. Você vê demônios. Mas quando você está embebido na presença de Deus, você está totalmente tomado na presença de Deus, você está em oração, você vê anjo. Você recebe profecia. Você recebe unção do Espírito. Você tem sonhos proféticos. Então não aceite ser torturado por Satanás. Tem gente que já está sendo torturado há meses e anos, vendo o demônio vulto. Não aceite ser torturado. Porque o que está em você é Jesus. E Jesus é o maior.
Não existe poder nenhum que seja como o de Jesus. Então, nesse momento, a gente precisa entender. Faça um mapeamento espiritual e fale para Deus: Senhor, agora fiz o mapeamento. Isso aqui que está acontecendo, isso. Agora eu vou confrontar diante da palavra do Senhor. Aquilo que não bater, eu tiro da minha vida. Amém? Quantos vão fazer isso? Pastor, eu vou esperar um pastor chegar para fazer isso. Não, você faz. A responsabilidade é minha e sua. Prepara um lugar. Pegue os seus defeitos todos, escreva. E confronte cada um deles diante da presença do Senhor. E mesmo você que está aqui e que você se acha pecador, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos pecadores. Mas existem pessoas que têm um coração ensinável. Pergunta para o teu irmão: você tem um coração ensinável? Porque tem gente que não tolera ouvir certas palavras, certas pregações. Começa a ficar com medo, dá sudorese, começa a ter uma vontade de ir embora. Mas eu quero te dizer, é uma palavra ruim, mas é uma palavra que te conduz para o céu. Melhor estar no céu com uma palavra meio ruim do que estar no inferno com uma palavra muito boa. Aleluia. O que está em jogo aqui é a nossa eternidade, não é hoje, 2024, não. E é isso que a gente precisa entender. Porque o Senhor, Ele está mostrando para nós as coisas horríveis que estão acontecendo no mundo. Será que a gente não vai acordar? Porque a gente precisa fazer a obra do Senhor. A gente precisa cuidar das vidas. E a gente precisa de parar de mimimi, chorumelas. E a gente tem que começar a levantar a nossa cabeça e falar assim: eu já dei certo e eu vou honrar o meu Deus. Nós estamos perdendo tempo com coisas que não agradam ao Senhor. Então nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente perceba onde estamos falhando. Onde está falhando, gente? Deus não é culpado, Satanás é, mas Deus não é culpado. Mas às vezes Satanás nem está, o diabo está longe. É questão de caráter. Olha só, olha o nosso caráter. Caráter vem do latim e do grego, que significa marca gravada ou sulcada. O caráter é uma marca que nós temos. Ninguém vem ao mundo com bom caráter ou mau caráter. Mas todos nós viemos destituídos da glória de Deus. Você conseguiu entender isso, né? Só quando eu falo com a minha boca, eu confesso a Jesus como o único e suficiente Salvador, e eu rejeito tudo que é fora da presença do Senhor, eu rejeito e eu assumo que o Senhor vai ser o meu dono. O Senhor vai falar como é que eu vou me vestir. O Senhor vai me falar como eu vou gastar o meu dinheiro. O Senhor vai falar como eu vou conversar com as pessoas. O Senhor vai me dar total direção, e eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero fazer na minha alma, e eu vou começar a viver uma vida no Espírito. Isso é conversão. O resto é diversão. Caráter. Nós precisamos deixar cair a máscara. A gente precisa reconhecer as nossas fragilidades, que a gente tenta esconder o tempo todo. A gente precisa, de fato, tirar essas máscaras. Olha só, deixar cair a máscara, reconhecer as fragilidades que tentamos ocultar, é sempre um gesto extremamente humilhante que nenhum de nós pode ter sem um milagre do Espírito Santo. Gente, se humilhar perante o Senhor, só para quem tem amor ao Senhor. E a gente precisa se humilhar. Eu quero te dizer
que existem algumas coisas no nosso caráter que a gente precisa melhorar. Primeiro lugar, olha só, existem pelo menos 8 níveis de realidades em nossas vidas. Quais são elas? Primeiro, a sua área da identidade e propósito. A sua área da sua identidade e propósito, quem eu sou, muitas vezes a gente é roubado nesse lugar da nossa personalidade, de quem nós somos, da nossa identidade e propósito, porque nós temos baixa autoestima, nós temos muitas vezes complexos, temos medo, às vezes temos complexos de inferioridade, de superioridade, e às vezes a gente não entende. Queridos, às vezes nas áreas dos relacionamentos, a gente entende que a gente perde muita coisa. Porque muitas vezes nos relacionamentos a gente quer pertencer, ser de alguém, amar alguém, mas a gente não consegue se relacionar com pessoas. A gente não tem diálogo, a gente não consegue ouvir o outro. Às vezes na área da falta e da incompletude, as pessoas têm tanta falta que elas querem ser ativistas e fazendo tanta coisa. Tudo que é excesso tem a ver com a sua falta. Tudo que a gente tenta fazer demais tem a ver com aquilo que falta dentro de nós. E às vezes falta amor, unção, poder de Deus. E aí as pessoas começam a buscar vícios, comprar demais. Às vezes as pessoas querem estar o tempo todo ali, negando. Não tenho problema nenhum não, não tem problema nenhum não. Sabe quando a falta e a incompletude, ela sempre faz a gente usar uma máscara. E muitas vezes vem o sofrimento. E nesse sofrimento, as pessoas ficam isoladas, fogem, entram em depressão, mas também não procuram nenhum médico. Esses dias, uma pessoa estava falando comigo: pastora Adriana, me passaram remédios para tomar, fui ali no psiquiatra, mas eu não vou tomar. Porque uma pessoa que toma remédio, pastora Adriana, para dormir, essa pessoa não confia em Deus. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim: durante o ano passado eu tomei remédios para dormir. Eu podia não ter falado nada, né? Mas eu não aguentei. Falei assim: você acha que eu não sirvo o Senhor? Você acha que eu não creio no Senhor? Creio. A senhora já orou por mim, eu já fui curada. Então não julgue pessoas. Porque às vezes a pessoa tem ali um troféu de nunca ir ao psiquiatra, nunca tomar um remédio. E coitado de quem mora com essa pessoa. Ele não toma remédio, mas ele inferniza a vida de todo mundo. Percebeu que você está falando demais, está chato demais, está chata demais, repetitivo, enguiçado, pegando coisas que não tem nada a ver, por favor, vá ao médico. Meu Deus! Tem uma pessoa que um dia estava falando comigo: graças a Deus eu nunca precisei fazer terapia. Falei: puxa, terapia, nem aceito esse negócio de terapia não. Meu negócio é oração. Coitados dos pastores, ficam ouvindo um monte de coisa. Aquilo que deveria ser tratado em consultório de psicólogo, de psicanalista, mas o pastor é de graça, né? Quantas vezes eu pago caro na minha terapia, tá? Desde 2018 eu faço terapia. E eu mudei completamente. Agora tem gente que não quer dar o braço a torcer.
porque é o super crente, é a mulher de aço, é o homem de aço. Cuidado, porque o sofrimento causa fuga, isolamento, agressividade, vitimização, feridas emocionais, ira, depressão. Não, mas eu nunca vou tomar um remédio. Coitado de quem mora com a gente. Às vezes, a culpa, e é por isso que nós ouvimos no domingo o apóstolo falando, por favor, se perdoe. Se auto-perdoe. Você está vendo que essa é a continuação da palavra de domingo, né? Você entendeu, né? Sexto, o medo sempre aparece. E no medo a gente também tem muita vontade de sumir. A gente tem vontade de fugir, tem pânico, ansiedade. Eu quero que você entenda que sempre haverá conflitos internos dentro de nós. E aí a gente precisa entender que existem pessoas que estão neuróticos já. Você convive com alguém neurótico? O que é uma pessoa neurótica, pastor? Aquela pessoa que fala 10 vezes a mesma coisa, tem muita preocupação, tudo tem que estar no lugarzinho, é um toque, né? Um transtorno obsessivo, compulsivo. Você tira o negócio do lugar, aquela pessoa faz uma tempestade em copo d'água. A pessoa tem que falar 7 vezes a mesma coisa. Ó, não esquece não, já te falei, não esquece não. A pessoa vai dormir, dá um chilique dormindo. A pessoa está sempre ruim por dentro. Neurótico. Todos nós somos neuróticos, mas tem gente que é um pouquinho mais exagerado. Eu e você precisamos entender que as fragilidades demandam proteção e a gente precisa aceitar. A gente lá no Vida Contagiante, a gente trabalha as fragilidades. Tem gente que passa longe desse ministério. Tem gente que não gosta do Vida Contagiante, porque eu vou ter que contar a minha vida. Claro, porque enquanto você segura o que você tem de ruim, você tem uma reputação diante dos outros. E quando você abre, igual eu acabei de falar aqui, que ano passado eu tomei remédio, para algumas pessoas eu devo estar um pouquinho menos admirável. Porque quando a gente mostra a fragilidade, a pessoa, ela perde um pouco da admiração com a gente. Porque nós vivemos num mundo de ilusão. Quanto mais a pessoa se mostra forte, mais ela é admirada. Mas só Deus vê o coração daquela pessoa. Que muita gente se mostra uma coisa, mas é totalmente outra. Então eu realmente prefiro dizer aquilo que realmente eu sou, porque a Bíblia diz que a gente tem que confessar. E hoje em dia nós estamos trabalhando com pessoas que não confessam mais. Tem um pecadão e está tudo escondido. Deus, Ele nos chamou para sair da raiz de iniquidade. E eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Porque a raiz de iniquidade gera prisões e cativeiros. Cativeiros na alma, que são identificados. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e pedisse assim: Senhor, me ajude a identificar. Eu tenho algum cativeiro, Senhor? Eu vou me humilhar a Ti, Senhor, para que o Senhor me mostre. Então, queridos, escute. Raiz de cativeiro são identificados como ciclos repetitivos. Mortes na família, em determinado tempo, determinada doença na família. Sequência de suicídio, de parentes. Quando pessoas têm desejo de sumir, sair pelo mundo. Alguns querem sempre fazer coisas que colocam essas pessoas lá atrás de novo. Parece que a pessoa infantiliza. Ela anda para trás. Pessoas que inventam histórias, ilusão, narrativas. Algumas pessoas que falam, eu sempre tive
muita mediunidade. Acabou isso, nós somos servos de Deus. Pessoas que veem muitos demônios, começa a mudar a sua mente para você ver anjo agora. Ninguém na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, ficava vendo demônios. Quando você vê algum demônio, é só para você ter discernimento do que está acontecendo e depois passa. Se começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vendo demônio, tem alguma coisa errada. Em nome de Jesus você diz: eu rejeito essa visão. Em nome de Jesus. Eu quero ver coisas e pessoas que são abençoadas. Toda repetida depressão, que é a depressão que não resolve. Quando a pessoa não se engaja para buscar atendimento médico, já falei aqui. Toda parte que a pessoa tem surtos repetidos. Pessoas que têm quedas no mesmo comportamento ruim na área sexual, na área da impureza, na área da mentira, na área das dívidas. Pessoas que gostam de servir ao Senhor, mas de vez em quando entram em imoralidades sexuais repetidas. Gente que tem repetidas infidelidades com o seu cônjuge. Perversões sexuais. Sabia que quando uma pessoa vê pornografia, muitas vezes ali tem meninas ou meninos que são menores de idade, é pedofilia. Quantas vezes feitiçarias, fornicação, que é aquele namoro com práticas sexuais, abusos, rejeição do pai, da mãe. Às vezes, vários parceiros sexuais precisa confessar e mudar de conduta, quebrar laços de alma, porque quando nós nos relacionamos com alguém em sexo, a alma daquela pessoa com a minha alma se funde. Então, eu fico com a alma dessa pessoa e a pessoa fica com a minha alma, com os meus resquícios. E depois a gente não sabe por que não dá certo. Hoje, nós vamos fazer uma ativação profética. Primeiro você e eu, nós precisamos confessar pecados. E nós precisamos nos arrepender. Não é remorso, mas é peso pelo pecado. Segundo, a gente precisa perdoar nós mesmos. Porque se Deus nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar? Terceiro, identifique os demônios que mais afrontam a sua vida. Eles têm nome. A tristeza. Então o nome desse demônio é tristeza. É baixa de energia. Então o nome desse demônio é baixa de energia. Sempre eu arranjo uma amizade que me dá uma rasteira. Então o nome desse demônio é demônio que dá rasteira. Você vai identificar o que acontece com você, esses comportamentos, e você vai identificar os demônios que mais afrontam a sua vida e vai renunciá-los. Em nome de Jesus, fale: Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito, renuncio todos os demônios que vêm contra a minha vida. Demônios da tristeza, demônios da angústia, demônios da visão de vultos, demônios da audição de vozes, demônio da inquietação, demônio dos repuxados na perna, demônios dos momentos da mente confusa, demônios que trazem muita loucura, demônios que vêm trazendo agitação, demônios que trazem medo. Eu rejeito, repreendo, renuncio. Demônios que me fazem perder tempo, eu rejeito, renuncio, em nome de Jesus. Aí nós precisamos jogar fora utensílios e pertences que não foram de Deus, coisas que você tem guardado,
Nós precisamos quebrar vínculos no nosso corpo e na nossa alma com parceiros. Ah, Senhor, eu lembro que eu tive isso e isso com fulano e fulano. Agora, em nome de Jesus, Senhor, tira todo pedaço da alma daquela pessoa quando eu me relacionei sexualmente com ela, e limpa minha alma. Fale, Senhor, em nome de Jesus. Manda teu fogo e corta vínculos, corta laços de alma, em nome de Jesus. E que eu receba agora uma vida limpa e integral, em nome de Jesus. Eu rejeito agora demônios que trabalham com a conversa mole, com a sedução, em nome de Jesus. Espírito de encantamento, a pessoa fica encantado com a outra e não pensa em mais nada, só pensa naquela pessoa. Em nome de Jesus, espírito de encantamento, solta agora. Fale em nome de Jesus. Eu agora me sujeito a Deus, resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar em línguas, eu vou me apropriar das bênçãos da palavra, eu vou perdoar pessoas e vou buscar ganhar as vidas. Fale para o teu irmão: crente bom é quem ganha vidas. Crente bom é crente que ganha vidas. Então esse crente, ele está tão ocupado com o reino de Deus que não dá trabalho. Ora la manassore calabashai andarabas. Ore le basuri andaramanassara manassore calabashai. Ore le basore calamanassuri andarabashara manasso. Eu vejo algumas pessoas que nas pernas tem cobras, e você tem sonhado com cobra. Venha ao altar do Senhor, o Senhor colocou anjos aqui, você vai ser totalmente liberto. Essas cobras vão desaparecer dos seus sonhos. Você que tem perdido o fôlego, você vai ser liberto. Venha para o altar. Existe uma pessoa no nosso meio que está com uma aceleração no coração. Venha para o altar rápido. Há uma pessoa que viajou essa semana, e lá nesse lugar onde ela estava, semana passada, ela chegou lá, e quando ela teve algumas experiências lá e chegou, desde que chegou não tem paz. Venha para o altar, rápido. É rápido, igreja. Existem pessoas aqui que estão ouvindo vozes. Em nome de Jesus, corra para o altar. Mas tem que correr. Tem que correr para o altar. Porque aqui tem o fogo de Deus. Existem pessoas que entraram aqui hoje com pesos no coração, e o Senhor diz: peso de morte. Mas você vai receber livramento e você vai receber vida. Qual é a travessia que você vai fazer? Você vai sair do nível que você já está acostumado para você entrar na posição espiritual. Todas as palavras que serão pregadas aqui vai precisar que você tenha uma posição espiritual. E qual é a sua posição espiritual? Você é filho e filha amada de Deus. Para fazer a travessia tem que ter o cheiro do Pai. Para fazer a travessia você precisa ter uma posição diferenciada de quando você estava caído, você estava caída, amargurada, sem força. Mas agora você não é mais essa pessoa. O Espírito Santo habita em você.
Oh Espírito Santo, nós te glorificamos. Além de vocês que estão aqui, eu quero convidar alguém aqui que quer receber a Jesus. Levanta sua mão, porque nós vamos fazer uma oração da travessia. E essa oração da travessia é para que você entenda o que acontecia até hoje de ruim não vai acontecer mais. Você entende isso? Sim ou não? Que até ontem uma coisa e hoje que ainda estava acontecendo de ruim, segundo a fé que você tem, vai modificar essa estrutura. Alguém que quer receber a Jesus aqui, levante sua mão, que nós vamos orar. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda a ação de cativeiros, feche os seus olhos agora. Todo cativeiro, na frente do cativeiro, tinha guardas para que as áreas da nossa alma, a tristeza, a amargura, os sonhos estranhos, as visões de vultos, a inquietação, a ansiedade, tudo aquilo que estava até ontem reinando, nós vamos agora te pedir, Jesus, tira a nossa vida, qualquer que seja a fragmentação da alma, quaisquer que sejam as dúvidas, timidez, tristeza, angústia, tira a nossa alma de lá. E agora, comece a receber o toque de Jesus na sua vida, tirando a sua alma do medo, daquele cativeiro do medo, tirando a raiz da iniquidade, tirando você do medo, da tristeza, da timidez. Timidez é um cativeiro, medo, vergonha é cativeiro, dúvida é cativeiro. Em nome de Jesus, deixa o Senhor segurar na sua mão e vem agora saindo. Sai agora desse cativeiro. Sai agora desse cativeiro. Sinta Jesus tirando você lá daquela depressão, daquela síndrome de pânico, em nome de Jesus, daquele câncer, em nome de Jesus, daquele coma, em nome de Jesus, daquela enfermidade. Vem agora, Espírito Santo, e venha convencendo o coração dos teus filhos, que eles possam ter fé para crer que estão saindo desse cativeiro. Cada coisa que é uma pedra no sapato de cada um de nós, venha, Senhor, toma a nossa mão e tira, Senhor, a nossa alma do cárcere. E agora, em nome de Jesus, vamos estar no teu braço. Abraça, Senhor, cada um de nós aqui que estamos saindo do cativeiro, do tempo da tortura, do tempo da tristeza, em nome de Jesus. Ore assim comigo. Hoje, o Espírito Santo vai me revelar o ciclo que eu vou fechar nesses dias que virão. Eu vou entender que eu fechei um ciclo nesse primeiro dia dessa série. Meus irmãos, você vai chegar em casa e sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e vai escrever o ciclo que você fechou. E se você
precisar, escreva. Eu dou um tchau para essa pessoa que sempre me atrapalhou, que fez isso. Hoje eu estou fechando um ciclo nessa situação. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos entrar nessa série sem fechar um ciclo que estava nos torturando. E o Espírito Santo, ele te mostrou através dessa palavra. A iniquidade, agora a gente já sabe o que é. E a gente já fez o mapeamento. Nós precisamos entrar nessa série até o último dia, sem cativeiro e sem raiz de iniquidade. Porque Jesus, ele já rompeu com tudo isso na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e fale: Senhor Jesus, eu recebo toda essa quebra de maldição que foi há mais de 2000 anos, quando Jesus se fez carne, morreu por mim, se fez maldição. O que faltava era eu mesmo tomar a autoridade desta quebra de maldição. E a partir de agora, o meu ciclo de pensamentos e atitudes, memórias antigas de tristeza, ciclos repetitivos, raiz de iniquidade, cativeiros que estavam debaixo de 7 chaves, foram destruídos. E eu estou pronto para fazer a travessia. Sabe por quê, minha igreja? Igreja maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém entra na terra prometida se não sair lá do Egito. Tem que passar. Tem que passar, tem que atravessar. Não pense eu, Adriana, que vou entrar nessa série carregando tudo que eu tenho de sofrimento. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Pode chorar pelas perdas, mas aquilo que não é de Deus na sua vida, você precisa tomar uma atitude, fechar o ciclo. Eu era tímida, não vai ser mais. Eu tenho dificuldade de pensar, não vai ter mais essa dificuldade de pensar. Eu não tenho uma resposta de Deus, você vai ter essa resposta. Agora você é a pessoa da resposta. Eu via demônios. Agora você não vai ver demônios. Só se for para você expulsar demônio da pessoa e ter revelação para saber o que é. Você vai dormir em paz e vai acordar bem. Porque isso é para o servo do Deus vivo. E você é servo do Deus vivo. Fale: eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que me modifica a estrutura da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. E eu entro nesta série com um brado de vitória. No 3, nós vamos dar um grito de vitória para acordar os nossos neurônios, o nosso espiritual, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Uou! Aleluia. Amém. Quantos estão preparados para entrar na série? Você não sabe o que vai acontecer. Nunca mais seremos os mesmos. Essa série veio na cabeça, na mente dos apóstolos,
porque tem uma grande conquista para cada um de nós. Nós estamos em 2024, mas tem uma coisa, uma dispensação espiritual que já chegou sobre a igreja do Senhor, que somente os que foram transicionados e fizeram travessia vão aguentar o que Deus está trazendo para esse novo tempo. Então, ora a Deus para ficar mais atento, porque vem vindo coisa nova aí. E essa coisa nova, nós precisamos estar atentos e abertos. Não podemos ter uma mente tacanha, uma mente fechada. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus, porque o Senhor vai querer usar você e eu. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor abençoe quem está em casa. Que o Senhor abençoe os que estão aqui, os que estão no Brasil, que estão fora do Brasil, na Igreja das Nações. E que o Senhor derrame sobre nós, os nossos apóstolos, pastores e bispos, cada membro da igreja, discípulo. Que o Senhor venha nos trazer vigor e autoridade para esse novo tempo, onde o Senhor tem colocado esta igreja e o povo do Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. E você diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz e que o Senhor incomode você nessa palavra. Não vamos entrar nessa série sem sermos transicionados. Deus abençoe vocês. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.